A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Seja bem-vindo a mais um episódio da série História da Igreja, Doutores e Doutoras da Igreja Católica, e no dia de hoje iremos tratar de uma santa de grandíssima cultura e importância para a Igreja ao longo da sua história. Você já ouviu falar de uma mulher que, no coração da Idade Média, foi visionária, médica, musicista e teóloga, tudo ao mesmo tempo? Pois é. Hoje vamos mergulhar no fascinante universo das obras de Santa Hildegarda de Bingen, a monja beneditina que transformou suas visões em livros, músicas e até tratados de ciência. E a riqueza da igreja é exatamente essa. Santos e santas dedicam a sua vida a Deus, e toda essa dedicação, ela traz um fruto espiritual, evidentemente, no campo da salvação, consequentemente no campo místico, na dimensão espiritual, e na pessoa de Santa Hildegarda, a qual celebramos a memória litúrgica no dia de hoje, 17 de setembro, ela manifesta toda a sua grandeza intelectual e espiritual no campo da dramaturgia, no campo da música, da teologia, da botânica. Essa é a riqueza do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E se pararmos para pensar na linha do tempo, quando nós falamos de canonização, geralmente as pessoas querem saber o porquê que tal pessoa foi canonizada, qual foi o milagre. Olhando rapidamente, antes de entrar na questão, o porquê que ela é doutora da igreja, mas olhando para o seu processo de canonização, em 1227, o Papa Gregório IX, abriu o processo de canonização, mas não chegou a ser concluído. E durante séculos, Santa Hildegarda foi venerada localmente, na Alemanha, em várias ordens religiosas, mas sem um decreto oficial de canonização papal. Em 1979, o Papa São João Paulo II reconheceu oficialmente seu culto como santa, que tem essa confirmação de culto e até mesmo da memória litúrgica. E no ano de 2012, em 10 de maio, o Papa Bento XVI inscreveu Hildegarda de Bingen no catálogo oficial dos santos da Igreja Católica e reconhecendo formalmente a santidade dela para toda a Igreja Universal. E poucos meses depois, em 7 de outubro de 2012, Bento XVI proclamou Santa Hildegarda doutora da Igreja, concedido a pouquíssimos santos que deixam um ensinamento de valor universal. E certamente ela é doutora da Igreja, se nós pararmos para pensar nesse título, tem a dimensão, vamos parar para pensar na questão cultural. É uma doutora da fé que defende a fé cristã no sentido apologético, é claro, mas uma forma também de defender a fé cristã é expor ela na sua riqueza. Quanto mais exposição na riqueza da fé cristã, em tudo aquilo que diz respeito aos elementos teológicos, filosóficos, alegóricos, quando isso é exposto, então ali nós temos a possibilidade de uma defesa, pois algo é apresentado, as pessoas são encantadas por toda essa beleza que é exposta, então a possibilidade de contato com as pessoas, com tudo aquilo que Santa Hildegarda
ela vai escrever. Então, assim, se nós pararmos para pensar que o doutor da fé, quando a igreja concede esse título, em algum momento aquele santo de forma específica, ele desenvolve um papel crucial na defesa da fé, e essa defesa crucial, ela é manifesta em vários escritos e também manifesto de uma forma que enriquece a cultura da época. Ela sendo monja beneditina, né, os mosteiros, por assim dizer, eram, como que eu posso colocar, fortalezas da fé, centros, os mosteiros eram centros culturais, não só no sentido da prática da religiosidade cristã, né? Os mosteiros eram lugares de uma riqueza cultural, né? Muitas obras eram concentradas nesses lugares e os monges, eles eram não só capacitados, né, no ensinamento da fé, né, católica, mas no ensinamento das artes, das ciências naturais, das ciências exatas, por assim dizer. Não existiam os elementos aos quais boa parte das escolas que existiam na época, né, os monges estavam ali, eles estavam próximos ao conhecimento. E aí vem uma dimensão da fé, que até pela crença no período medieval, que quanto mais o ser humano ele se aproxima de Deus na sabedoria divina, mais então o conhecimento humano ele vai se tornando aperfeiçoado. É fruto disso, acredito que até pela influência do pensamento agostiniano, da iluminação divina, né, da ciência eterna, que somente Deus contém ela na sua sabedoria. E uma vez que a ciência humana, sendo limitada e imprecisa, sendo iluminada por Deus, na iluminação divina, então o ser humano consegue obter o conhecimento mais profundo do próprio mundo. É interessante, nós veremos aí que uma das obras de Santa Hildegarda é exatamente sobre a questão das plantas, da medicina, olhar para a criação, se a criação ela é a manifestação, né, da presença de Deus, olhar para a criação, para aquilo que foi criado, observando a natureza, estudando, né, como certas plantas elas são medicinais, elas fazem bem à saúde, ou seja, aquilo que é criado por Deus faz bem. Então, naquele período, ela já começa a fazer esses estudos. É interessante essa dimensão, entra numa realidade da botânica, né, entendendo melhor os componentes de tais plantas para que então conseguisse tirar dessas ervas, dessas plantas, elementos medicinais, né, de cura, né, e tratamento. Comecemos pelo núcleo de sua espiritualidade, né, suas visões místicas. Hildegarda não apenas via imagens divinas, ela as descrevia com riqueza de detalhes e organizava o conteúdo em verdadeiros tratados teológicos. E gostaria aqui de abrir um paralelo em relação a essas obras místicas. Assim, em qual paralelo? Gostaria de comparar, né, o que ela escreve, né, dessas visões, e lembrando que Santa Hildegarda é de 1098, né, ela falece ali em 1179, mas eu comparo com o escritor medieval também, o Dante Alighieri, né, autor da Divina Comédia. Mas por qual razão estou fazendo esse comparativo? Eles são de épocas diferentes, né? O Dante Alighieri é de 1265 a 1321, mas, assim, embora não seja um comparativo direto, mas podemos apenas estabelecer um paralelo no que diz respeito a essas visões da criação, da queda do ser humano. Então, quando Hildegarda ela descreve em suas obras visionárias
A primeira aqui, que eu cito, deixa eu colocar aqui, a Cívias, que conhece os caminhos do Senhor, e ela faz toda aqui uma trajetória. Ela, Deus, o doador de luz e a humanidade, a queda, né? Deus, cosmos e humanidade, vida, a sinagoga, os coros dos anjos. Então, assim, ela vai trazendo toda essa descrição, e é parecido, ela viveu, né, um período bem anterior ali, a Dante Alighieri, toda essa descrição é interessante porque quase um século e meio depois Dante também vai fazer um percurso poético pelo inferno, purgatório e paraíso, com riqueza de imagens e forte carga simbólica. Então ambos constroem mapas espirituais, por assim dizer, numa linguagem popular do além, mas também já é uma dimensão escatológica. E Delgarda dizia não inventar nada, mas apenas registrar o que Deus lhe mostrava em visões. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a questão da ciência perfeita, da iluminação divina, essa forte tradição e raiz agostiniana, na dimensão que Deus, como sabedoria, sapiência eterna, que manifesta no intelecto humano, e a partir dessa manifestação o ser humano consegue ter visão. E paralelo a isso, né, Dante ele apresenta sua obra como visão revelada também, conduzido por guias, né, Virgílio e Beatriz. Então, tal como Ideogarda, né, recebia a iluminação divina para compreender e escrever. Então, ambos assumem a postura de videntes. Eu gostaria de fazer esse paralelo inicial com Dante Alighieri, pois quem não leu ainda Divina Comédia é um marco da literatura medieval, por assim dizer, e podemos perceber esses elementos, né, desse tom da iluminação divina, o próprio da dimensão dessa narração da criação. Então, assim, agora falando, né, unicamente, né, de Hildegarda, ela traz essa preocupação, né, da cívia, né, dos caminhos do Senhor. Né? Ocorreu a queda, temos, né, inicialmente, voltando, né, temos a criação, a queda, a redenção, e ela não exclui a possibilidade, não é excludente, de que o caminho ao qual o ser humano busca a volta para Deus são os caminhos, vou utilizar aqui a palavra existência. Por exemplo, por mais que há elementos nocivos, há elementos malignos no mundo ao qual nós vivemos, por qual outro meio, senão ao qual, caminhando pelo mesmo mundo, que nós iremos aproximar de Deus? A jornada ela não é material, a jornada ela não é de uma dimensão física tão somente, mas os elementos materiais e físicos eles são componentes, participantes da criação de Deus. Agora, o que precisa estar em ordem para que a regência divina aconteça em nossas vidas é o campo espiritual. Por isso ela traz essa dimensão na primeira parte, né, Deus, começa com Deus, né, temos ali depois a queda, os coros dos anjos, depois temos a parte 2, né, o Salvador, olha, depois fecha na parte 7, a luta da humanidade contra o mal, o tentador, né, então temos aqui, podemos pensar na dimensão do diabo, né, de Satanás, né, o diabolos, né, o opositor, aquele que divide, Satan, né, do hebraico, aquele que é um opositor, que se opõe à presença de Deus. Aí temos a parte 3, essa obra lá, onipotente, as estrelas extintas, e depois o louvor do sagrado. Então temos esses elementos. Então nós vamos perceber
E ela traz uma riquíssima linguagem teológica falando exatamente dessas dimensões. Agora, o curioso, o belo disso, nós estamos falando, né, de uma mulher ali no ano, nós estamos falando de século X, século XI, né, o ano qual que ela está inserido, é evidentemente que as suas obras elas vão ser carregadas dos elementos literários presentes na época. Então havia, não só no período medieval, até nos dias de hoje, uma preocupação sobre a origem de tudo, né, a origem do mundo, sobre a queda do ser humano. Basta nós pesquisarmos nas redes sociais a quantidade de conteúdos que são gerados, de pessoas debatendo sobre a origem do universo, muitos outros canais e artigos sobre a queda, sobre a questão do pecado, como tudo isso impacta na nossa vida, o duelo entre o bem e o mal. Essas discussões elas continuam existentes no mundo de hoje, não só porque lá atrás isso foi escrito, mas porque são preocupações, né, do ser humano. Então essa é a primeira. Depois quem tiver interesse, essas obras é possível encontrar essas obras na internet. A Paulus tem uma edição, né, Cívias, e se conhece os caminhos, né, do Senhor, é muito interessante, certo? Depois, uma outra obra, seguindo aqui por uma ordem, tem a chamada Física. Você fala do que ela vai aqui tratar. Exatamente sobre a filosofia natural e a medicina medieval. Então, Idelgarda, ela compõe a partir de suas próprias experiências e aguçadas observações, né, do seu entorno natural, e que tem sido recuperado hoje por ecologistas e estudiosos de uma abordagem médica mais holística. Quando eu falo holística, holos do grego, uma medicina integral, uma medicina total. Nós estamos falando aqui de questão esotérica. Quando falo holística, é no sentido de holos, do todo, é insensível à natureza em relação para com os seres humanos. Então, o livro ele vai investigar, né, 9 categorias de sistemas de cura e suas possibilidades de uso medicinal. É o que eu estava falando no início do vídeo. Na criação há elementos de cura, né, plantas, elementos, árvores, pedras, peixes, pássaros, animais e metais. Vejamos bem. Então, para a Idelgarda, a harmonia encontrada pelo conhecimento da natureza reflete aquela encontrada no corpo humano, ou na possibilidade de seu restabelecimento. Vejamos bem, é até interessante falar sobre isso, quando se fala até, mas isso aqui é um tratado de ecologia, sim, é um tratado de botânica também. Em tempos recentes, né, qual foi o tema da última campanha da Fraternidade, que falava sobre a ecologia integral, uma conversão integral. A preocupação com a criação, é evidentemente que essa preocupação não pode ser corrompida e destoada por outros elementos ideológicos. Mas a preocupação com a criação, né, quando se fala de casa comum, essa preocupação ela não é só moderna, né, de um ativismo ambiental. Já é uma preocupação até mesmo medieval. Né? Volto a dizer que é possível encontrar vários textos, né, não só de Hildegarda, de outros textos de escritores da Igreja Católica, de santos, preocupados com a questão da natureza. Quando falo do entorno natural, evidentemente, vamos pensar aqui uma Alemanha, né, de século X, século XI, né, ela está no mosteiro retirado. O que é o entorno desse mosteiro? A própria natureza, onde se dá a manifestação de Deus também é na natureza. A natureza não é Deus, evidentemente, mas a partir da natureza é possível perceber a manifestação e a presença de Deus. Então, ao estudar, né, a riqueza, né, desses elementos da natureza, não cultuando a natureza
como uma entidade divina, mas entendendo que a natureza é também uma das criações de Deus, e nessa criação de Deus é possível entender e retirar medicina. Quando fala em retirar medicina, né, os elementos medicinais, para que então aquilo que aflige o ser humano possa restabelecer a harmonia e recuperar a saúde. Isso é extremamente teológico, né? Essa teologia ecológica, essa teologia medicinal, né? Não fugindo dos elementos cristãos. Então ela faz esse tratado, quem tiver a curiosidade está aí. Depois temos uma outra obra, Cause et Cure, né? A causa e a cura, mais um texto guia em filosofia natural, né, em medicina, que investiga as ordenações espelhadas entre o macrocosmo e microcosmo, né, e os modos de cura para desordens na saúde dos seres humanos e a partir de suas causas. Isso aqui é bem interessante. Aqui entra até numa dimensão de farmacologia, né, e tratamento medicinal, né, se seguem de observações sobre embriologia, sexualidade humana, enfim, esse aqui ele abre bastante aspecto. Né? Quando fala que holistic healing, está falando exatamente dessa cura holística por um todo. E aqui interessante que ao vendo dessa obra, depois tendo acesso a ela na internet, já pensei assim rapidamente na própria dimensão aristotélica. Em que sentido? Né, das quatro causas, né, as quais são, né, a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. Assim, não existe acaso, né, na natureza tudo tem sua causa e toda causa ali tem uma finalidade. Então, estudando a natureza, essa filosofia natural, que tem a ver com uma questão de cosmologia, entendendo o mundo com a manifestação da presença de Deus, entendendo a causa final desses elementos, então chegaria à finalidade. Qual é a finalidade de uma planta? Né? Dar fruto. Se é dar fruto, para quem? Para quem? Qual é a finalidade da vida do ser humano? Apenas viver? Ou, enquanto se vive, buscar a glória de Deus, viver uma vida em Deus? Depois, uma outra obra, que aqui já entra na música, lembra que eu falei no início do vídeo, né? Ela é musicista, que é a Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationem, que é a Sinfonia da Harmonia com as Revelações Celestiais. E das 70 composições deixadas por Edelgarda, incluindo o Ordo Virtutum, sua peça dramatúrgica sobre a virtude em sua luta contra os vícios e o mal. É bem interessante, né? As sinfonias e cantos litúrgicos, né, em seus textos poéticos, tratando da dimensão da luta do ser humano. Ou seja, a música também ela entra no sentido de terapia, ela entra no sentido de remédio em que aspecto? A partir do momento que eu elaboro uma obra, uma composição de tratar sobre todas as dificuldades, a luta contra os vícios, né, e contra o mal, para que a partir dessa manifestação artística eu encontre um elemento de libertação. Né? Então é muito profundo. Inclusive, é possível encontrar essas obras no YouTube. É bem, bem interessante. Depois, essa outra obra, Liber Vitae Meritorum, ela é chamada aqui, né, os merecimentos da vida. E aqui já saindo do elemento ali da filosofia natural, já entramos numa teologia visionária. E a escrita, né, essa obra, ela já não estava mais em Dieselderberg, na cidade, mas em sua comunidade de Rupsterberg. E trata exatamente de um guia, né, para uma vida moral na plenitude da virtude. E por isso os vícios que lhes são contrapostos
possui uma forte descrição imagética. A oposição entre os males morais e a correção da força da virtude lembra também a peça dramática Ordo Virtutum, que eu já mencionei aqui. Então vejamos bem, se lutamos tanto sobre determinadas questões em nossas vidas, se nós buscamos ser mais capazes, se buscamos a virtude, e para buscar tal virtude, colocar em prática em nossas vidas, isso exige tanto de nós, exige da nossa capacidade é, intelectiva, exige cognitivamente também para que buscamos essa melhoria. E certamente vai exigir de um ordenamento psíquico, ou seja, da nossa energia da mente, e, consequentemente, isso exige biologicamente de nós. Ou seja, exige de nós um todo. Para os gregos, a virtude, né, a areste, essa capacidade de superar a si mesmo, se não for o todo envolvido, não tem como se converter. Né? A dimensão do termo metanoia, essa mudança de consciência, e a consciência, vamos colocar aqui que é uma instância da psique, da alma do ser humano, dessa vida interior, se não for um todo que é mudado, então como mudar? Se os alicerces, se a base não são mudados, então como mudar? Então ela coloca nessa plenitude da virtude, e para atingir a plenitude da virtude, nós sempre vamos lutar com os elementos dos vícios. Então o embate ele é profundo e contínuo, né, no dia a dia. Depois uma outra obra, né, Liber Divinorum Operum ou De Operatione Dei, que também é uma teologia visionária, pode ser chamada essa obra aqui, a obra de Deus, né, que fala exatamente sobre as obras divinas, e é uma minuciosa descrição das 10 visões, né, aí contidas, se estende por 3 partes. Fala sobre o cosmo e os seres humanos, uma questão da cosmologia, e aqui já de uma forma emblemática e precursora, a figura do homem universal, né, servindo como ilustração. Por que eu estou falando desse homem universal? Porque é fácil hoje em dia, em pleno século XXI, nós pensarmos em salvação universal, a dimensão do homem universal, quando nós estamos falando homem universal no sentido de consciência, a manifestação do todo do ser humano. Se um ser humano aqui, em determinado ponto da história, é dessa forma, ele será assim em determinada outra parte da história. O ser humano, ele é assim. Está tendo uma dimensão do pensamento, né, da reflexão sobre o ser. Né? Eu já mencionei isso aqui. Por que certas preocupações que ocorriam em séculos e séculos atrás continuam sendo preocupações na vida do ser humano? Podemos aqui pensar, se continua sendo preocupação, é que os mesmos aspectos de consciência que levam à luta nos dias de hoje são preocupações do passado. Então nós temos esse elemento a ser refletido. Depois temos aqui uma outra obra, Epistolae, que é uma epístola, que trata dos seus correspondentes, e seus correspondentes compreendem tanto as figuras da alta hierarquia eclesiástica, como Bernardo de Claraval, e autoridades políticas, como Frederico I, personalidades da nobreza, como o Conde de Flandres, e um número de pessoas de várias condições em busca de conselhos sobre vida religiosa. Então é bem interessante. Né? Ela era considerada já em vida uma sumidade pela quantidade de assuntos aos quais ela conseguia desenvolver e estudava, então as pessoas procuravam ela. E para finalizar, gostaria de chamar a atenção, novamente, a obra dela, né, o Liber Vitae Meritorum, né, do livro dos méritos da vida. E é fascinante
porque não é apenas uma teologia moral abstrata, mas um drama vivo, em que vícios e virtudes, como eu já disse anteriormente, ganham voz e disputam a alma humana. E faço até aqui um comparativo sobre essa disputa. Né? A forma de Hidelgarda, né, lembra muito os diálogos sapienciais da Bíblia, né, como Provérbios e Eclesiástico, onde a sabedoria se contrapõe à insensatez. Nessa luta entre o bem e o mal, remete a textos como Deuteronômio capítulo 30, né, no versículo 19, onde está assim: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Vejamos bem, escolhe, pois, vírgula, a vida. Temos o que nós vamos escolher. Tanto uma coisa vai nos levar a uma outra coisa, numa sucessão de causas, e escolhendo uma outra coisa determinada, evidentemente teremos uma sucessão de causas. Em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 25, né, o combate entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, Hidelgarda vai exatamente ecoar essa visão. Né? A vida humana é palco de um drama espiritual e cada escolha cotidiana tem peso eterno. E é interessante também, dentro desse peso eterno, uma dramatização que revela a antropologia cristã. Ou seja, o ser humano é livre, mas sua liberdade está sempre tensionada entre vícios e virtudes. Para pensar, isso remete muito, né, aos homens e mulheres do século XXI. As virtudes em Hidelgarda não são apenas hábitos morais, mas forças espirituais vivas, inspiradas por Deus. Já os vícios são corrupções da vontade que aprisionam. Isso se liga até à tradição patrística e escolástica. Em Santo Agostinho, temos a luta interior entre o amor a Deus, a caritas, e o amor desordenado a si mesmo, a cupiditas. Em São Tomás de Aquino, a virtude é como hábito bom que ordena as paixões à razão iluminada pela fé. E com isso nós temos aqui elementos de uma teologia dinâmica. A vida moral não é estática, mas um embate contínuo no coração humano. Né? A conversão é exatamente esse embate cotidiano, o que muitas vezes pode nos trazer um sofrimento maior é que nós já colocamos a conversão como uma meta estática e nós somente vamos alcançar o objetivo ao qual nós já temos ele mentalizado prontamente. Não, não. Ele se dá no dia a dia. E o que dizer filosoficamente, né, dessa obra, né, dessa mentalidade dos escritos de Hildegarda? Aqui temos até um eco de um teatro grego ou um diálogo socrático. Em que sentido? É que traz uma dimensão de discutir e revelar verdades. Então, ao encenar vícios e virtudes, né, nas suas obras, Hildegarda torna a moral algo visível e memorável, ajudando monges, fiéis e leitores a se identificar com o drama. É como se dissesse: veja, essa voz do vício que te tenta todos os dias, e essa outra da virtude que te chama ao bem. Hoje, essa visão pode ser aplicada à psicologia moral. Né? Nossas paixões, hábitos e escolhas são forças que disputam espaço dentro de nós. E por isso, o gênio de Delgarda está em transformar a moral cristã em um teatro da alma. Imaginar certas cenas nos traz uma proximidade desse drama da própria busca da conversão, o drama da caminhada humana.
E ela mostra que o ser humano vive sempre diante de escolhas, né? Seguir os vícios que parecem sedutores, mas levam à morte, ou abraçar as virtudes que exigem luta, mas conduzem à verdadeira liberdade. E na vida prática, isso nos convida a enxergar cada decisão como parte de uma narrativa maior. A gente já parou para pensar nisso? Cada decisão como parte de uma narrativa maior. E uma pergunta pode aqui ecoar: de que lado da história a minha alma, a sua alma, eu estou me colocando? No coro dos vícios ou no coro do canto das virtudes? Agradeço imensamente pela atenção, paz e bem, e até o próximo episódio.